alunos e alunas, sejam muito bem-vindas para mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Fernanda. Esta é uma aula para o 5º ano sobre a Tábua de Pitágoras, que nós iremos aprender sobre ela nesta semana. Para esta aula, vocês irão utilizar o EMAI, que é esse livrinho roxo que aparece aí na imagem que vocês receberam na escola, tá? Então, é a atividade 4.3 da página 32. Antes de falar um pouquinho sobre a Tábua de Pitágoras, eu queria explicar para vocês quem foi Pitágoras, porque só falar da tábua, mas não falar quem foi, eu acho que fica muito vago. Pitágoras, ele foi um filósofo e um matemático, ele nasceu há muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo. Ele nasceu entre os anos 571 e 570 e morreu entre 500 e 459. Mas você pode estar se perguntando, nossa, professora, como que ele nasceu antes da data dele de morrer? Porque quando começaram a fazer a contagem dos anos, porque o nosso calendário, ele está a partir da morte de Cristo. E Pitágoras, ele nasceu bem antes, cerca de 500, quase 600 anos antes de Cristo. Então, tudo que é contado a partir do nascimento de Cristo é na ordem crescente. Então, ano 1, ano 2, ano 3, tudo que é contado antes de Cristo segue a linha ao contrário. Por isso que aí está 570, que ele teria nascido, é que não se sabe exatamente se foi em 570 ou 571. E aí é por isso que tem essa divergência aí entre as datas, tá? Então, ele pode ter nascido ou em 570 ou em 571 e morrido em 500 ou 459. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Pitágoras, mas onde que ele nasceu. Ele nasceu na Grécia. A Grécia é um país da Europa, tá? Tenho aqui a bandeira. É importante vocês conhecerem as bandeiras, porque tem países que são muito importantes mundialmente falando, né, em relação a outros. A Grécia, ela teve uma importância muito grande para a história, teve uma importância grande para a filosofia, para a matemática, para o estudo de algumas ciências, para a medicina. Então, muitas das coisas que a gente sabe hoje vieram dos gregos, que eles eram homens muito sábios. Por exemplo, astronomia também, que é o estudo das estrelas, dos planetas, dos cometas, o estudo do céu, né? Isso também, muito da cultura grega teve influência também na astronomia. Então, quando vocês estiverem, principalmente no ensino médio, forem prestar vestibular, é importante que vocês conheçam bastante. Então, é por isso que eu quero falar um pouquinho, trouxe aí, né, a bandeira para vocês conhecerem. A Grécia, como eu disse, ela é um país da Europa e ela faz divisa com a Albânia, com a Macedônia, Bulgária e Turquia. A Turquia é considerada um país euroasiático, que uma parte encontra-se na Europa e outra parte encontra-se na Ásia, tá? E ela não é o único país que é euroasiático, existe outros também. Temos aqui a ilha de Samos, tá? Ó, eu trouxe para vocês, aqui embaixo, eu vou até grifar. Como se escreve Samos em grego? Porque o grego, ou seja, a língua grega, ela utiliza um alfabeto diferente do português, tá? Então, se vocês forem observar, é bem diferente a forma como se escreve. Então, nós temos aqui, eu vou até circular um pedaço da ilha aqui de Samos, tá? Eu quero que vocês também se atentem a outra coisa. Tá vendo que tem, em volta dessa ilha, tem azul? Vocês sabem me dizer o que isso significa? Tudo que tá em azul no mapa significa que é água, tá? E essa água pode ser o oceano, pode ser o mar. Por exemplo, você vai falar, professora, mas mar, oceano? Não, né? Nós temos algumas diferenças aí. Aqui nós temos o mar Egeu. Existe na Ásia o mar Mediterrâneo,
tá? Então, tem aí algumas diferenças. Pode ser, quando você estiver olhando o mapa e tiver o azul, pode ser um rio, pode ser um lago. Então, sempre fiquem atentos. Um dia que vocês forem pintar qualquer mapa, não pode pintar o que é terra, o que é um país, né? Que a gente fala que é uma parte da terra, vocês não podem pintar de azul, porque a azul sempre vai representar água. Vocês podem pintar da cor que quiser, com exceção do azul, tá? Independente da tonalidade. Tudo que é azul representa água. Então, é uma dica para vocês. Tabela pitagórica. A tabela também é conhecida como tábua ou tabela da multiplicação. Tem vários nomes para essa tabela, tá? Tem gente que vai falar tábua de Pitágoras, tem gente que vai falar tábua da multiplicação, tem gente que vai falar que é uma tabela. E o que é essa tabela? É um quadro de dupla entrada, em que se registra a tabuada do 1 ao 10, 10 vezes. Espero que vocês lembrem o que é uma dupla entrada, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, existem várias formas da gente chamar, de falar o nome dessa tábua, tá bom? Então, crianças, essa é a tábua de Pitágoras. Eu fiz uma tábua aqui no meu slide, igualzinho o que tem no livro de vocês, para não ter erro, tá bom? Ele, tá vendo que ele vai do 1 ao 10, tanto na linha de cima, vou até circular para vocês. Ó, na linha de... Opa, com um círculo horroroso. Deixa eu apagar aqui. Tanto na linha... Deixa eu pegar. Tanto na linha de cima, quanto na linha de baixo. Ficou assim estranho porque é difícil usar o mouse, né? Pra gente escrever. Então, tanto na linha de cima quanto na de baixo, é por isso que a gente chama de dupla entrada. Tá? Vamos lá. Vamos preencher juntos. Para vocês fazerem, eu quero que vocês utilizem ou cálculo mental, para quem conseguir, quem não conseguir por algum motivo, utilize o papel, mas tenta fazer o máximo possível do cálculo mental, que é para vocês irem treinando. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, quanto que dá? 1 vezes 2, 2. Tanto aqui quanto aqui. É sempre pensando que eu tenho que usar a linha de cima e a linha de baixo. Depois, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. Então, é sempre olhando a linha de baixo, a linha com a coluna, tá? Sempre linha e coluna juntos. Deixa eu apagar aqui. 1 vezes 9, 9. Que é o 1 aqui da coluna com o 9 da linha. 1 da linha com o 9 da coluna, tá bom? Então, depois nós temos o 1 vezes 10. 1 da coluna com 1 da linha. E o 1 da linha com o 10 da coluna. Eu falei 1, né? No anterior. Então, sempre utilizando a linha e a coluna, tá bom? Para vocês preencherem, o livro de vocês, ele começa dizendo que é para preencher a primeira linha e a primeira coluna. Depois, ele diz para vocês preencherem a segunda linha, que é essa daqui, com a segunda coluna. Depois, ele diz para você ir para a quarta. Vocês vão pular, tá vendo? Já foi 1, 2, o que seria 3. Então, a terceira coluna... opa, desculpa. Eu errei aqui, tá? A terceira vocês vão pular. Então, vocês vão fazer a quarta. Não, tinha feito certo. A quarta... não, tinha errado sim. A quarta. Então, a quarta linha com a quarta coluna.
Depois ele vai falar para você ir para a 8ª linha e a 8ª coluna. Vamos lá. 8ª. Então, 8ª vai ser essa daqui, tá bom? Depois da 8ª, ele vai falar para você ir para a 5ª e você vai voltar lá. Você vai, então, aqui, 5ª linha com a 5ª coluna. Tô preenchendo de colorido para ficar mais fácil para vocês, tá? Depois da 5ª, ele vai falar para você ir para a 3ª. Então, você tinha pulado, agora você vai voltar. Vai pegar lá, vai preencher a 3ª linha e a 3ª coluna. Depois da 3ª, você vai preencher a 6ª. Vamos pegar uma cor aqui, deixa eu ver. Pegar o preto, 6ª. Você vai preencher aqui a 6ª linha e a 6ª coluna, tá? Depois da 6ª, você vai para a 9ª. Nós já tínhamos preenchido a 8ª, então você vai preencher a 9ª, que é essa daqui. E depois disso, você vai preencher as casas restantes. As casas restantes são essas daqui, ó, que é, no caso, a 7ª e a 10ª, tá bom? Eu fiz colorido assim para ficar mais fácil para vocês. Então, é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam fazer. E se tiverem dúvidas, é só mandar uma mensagem para cada uma das professoras de vocês, que nós teremos o prazer em poder ajudar. Tudo bem? Então, até a próxima aula. E não deixem de assistir às aulas do Centro de Mídias e de fazer as atividades propostas por todas as professoras, tá bem? Um grande abraço para todos e todas. Até mais!